Nós falamos na aula anterior sobre pressão e agora vamos falar sobre um outro conceito, que é a pressão atmosférica. Olha só, a pressão atmosférica é a pressão exercida pela coluna de ar que existe acima de nós. Então imagina que tem uma pessoa aqui em São Paulo e o irmão gêmeo dela está lá em Santos, que é uma cidade portuária e que, portanto, está no nível do mar. Obviamente, essa imagem não está em escala real, porque a gente tem aqui uma diferença de 860 metros. Então, se essa pessoa tivesse representada em escala, ela teria mais do que 860 metros de altura. Ela seria muito mais do que um Godzilla, mas a ideia aqui, você entendeu, né? Isso aqui é uma representação fora de escala. Então, olha só, nós temos aqui a pessoa em São Paulo, a outra pessoa em Santos. A coluna de ar que existe acima da pessoa em São Paulo é menor do que a coluna de ar que existe acima da pessoa em Santos. A densidade do ar é muito baixa, ela é cerca de 1,20 kg por metro cúbico. Então você precisa de 1 metro cúbico. Se você pegar uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ela vai ter 1 metro cúbico. E se você encher essa caixa de ar, ela vai ter só 1,20 kg. 1,2 kg de ar. Ou seja, a densidade do ar é muito baixa. Só que se você considerar que de São Paulo para Santos existe uma diferença de 860 metros, isso significa que existe então uma coluna de ar a mais na pessoa em Santos do que comparado com São Paulo, de 860 metros. Isso significa que se você pegar todo o ar que existe acima da pessoa, isso vai dar aproximadamente 100 quilos. Ou seja, uma pessoa que está em Santos tem acima dela 100 quilos a mais de ar do que a pessoa em São Paulo. A primeira pergunta então é, por que você não é esmagado por essa coluna de ar? Porque se tivesse 100 quilos em cima da sua cabeça, você seria esmagado. Isso acontece porque a pessoa que está lá em Santos, ela entra em equilíbrio com a coluna de ar, com a pressão atmosférica externa. Ela entra em equilíbrio com essa coluna de ar, ou seja, ela tem mais ar dentro dela, fazendo com que ela entre em equilíbrio. Tanto é que se você descer de São Paulo para Santos, você vai sentir durante a descida, muitas vezes, uma pressão no seu ouvido. Essa pressão é justamente porque, enquanto você está descendo, você vai entrando em equilíbrio com essa coluna de ar. A pressão que você sente no seu ouvido é essa diferença da pressão atmosférica. Se você bocejar, você faz com que você entre em equilíbrio e aí você não sente mais isso. Agora, se você for para cidades muito altas como La Paz, na Bolívia, que está aí a 4.000 metros de altitude, muitas pessoas passam até mal por causa dessa diferença de pressão. Jogadores de futebol, quando eles vão para lá, eles precisam se aclimatar, né, por causa justamente dessa diferença da pressão atmosférica. Então, essa diferença da coluna de ar existente entre as pessoas que estão a altitudes diferentes é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Ou seja, a pressão exercida pela coluna de ar que existe acima de nós. Aí, aqui a gente tem um vídeo, deixa eu ver se eu vou conseguir passar ele. A gente tem um vídeo justamente que mostra isso, né? O efeito da pressão atmosférica. Então você tem aí a pessoa, está com uma garrafinha d'água, ele abriu a garrafa quando o avião estava a uma altitude, né? Aqui falou altura, mas na verdade seria a melhor altitude, de 1.100 metros. E aí o avião começou o processo de descida. Olha o que vai acontecer. Conforme o avião vai descendo, a coluna de ar acima dele vai aumentando, fazendo com que a pressão atmosférica aumente, e aí isso vai esmagando ali a garrafinha d'água. Ou seja, o aumento da pressão atmosférica fez com que a garrafinha fosse esmagada. Beleza? E aí, tá bom, chega, vamos passar para frente. E aí, essa questão da pressão atmosférica também é o que explica o fato das janelas do avião serem pequenas. As cabines do avião são pressurizadas, né? O que significa isso? Quando você está a uma altitude de 10.000 metros, a pressão atmosférica do lado de fora do avião é muito baixa. Então, se dentro do avião você tivesse a mesma pressão do lado de fora, os passageiros se sentiriam muito desconfortáveis e, dependendo, isso poderia causar até
outros problemas fisiológicos. Então, para evitar esse tipo de problema, o avião é pressurizado, ou seja, ele é completamente fechado e a pressão lá dentro é maior do que a pressão do lado de fora. Tanto é que se acontecer algum acidente, por exemplo, a porta do avião abrir, as máscaras de oxigênio têm que cair justamente por causa da queda de pressão, e isso para deixar as pessoas ali numa situação relativamente bem, né? E olha só, já que a cabine do avião tem que ser pressurizada, fazendo com que a pressão dentro do avião seja muito maior do que a pressão do lado de fora, as janelas têm que ser pequenas, porque existe uma diferença de pressão nessa janela. A pressão do lado de dentro do avião e a pressão do lado de fora. E essa diferença de pressão vai causar uma força sobre a janela, né? Lembra lá do conceito de pressão, é força sobre área. Então, se você tem uma diferença de pressão, você tem aí uma força sobre essa janela. Se você aumenta a área mantendo a mesma diferença de pressão, você aumenta a força. E isso vai fazer então com que a força sobre a janela seja maior. Só que você precisaria ter um vidro muito forte, muito resistente para aguentar essa força, ou então ele correria o risco de trincar e quebrar. Portanto, se você quer economizar no processo de produção do avião, o que você faz? Bota um vidro, uma janela menor. Então, é por isso que as janelas do avião são pequenas, para aguentar a diferença de pressão entre a cabine pressurizada e o lado de fora, que tem uma pressão atmosférica menor. Tá? Agora, esse efeito da pressão é muito mais visível na água. Como a água é muito mais densa do que o ar, o efeito da pressão da água é muito mais perceptível do que o da atmosfera. Então, a cada 10 metros que um mergulhador desce, por exemplo, a pressão da água aumenta 1 atm. Ou seja, se ele estiver lá na superfície da água, a pressão sobre ele é a pressão atmosférica, que mede 1 atm. Se ele mergulhar e descer 10 metros, a pressão atmosférica, a pressão sobre ele agora, não mais atmosférica, né, porque agora ele está dentro da água, mas a pressão sobre ele vai ser o dobro da pressão atmosférica, ou seja, 2 atmosferas. E isso significa que o pulmão dele vai estar sob uma pressão muito maior. Se ele continuar descendo e agora for a 20 metros, a pressão vai aumentar mais 1 atmosfera, ou seja, a pressão agora sobre ele vai ser 3 atmosferas, 3 vezes a pressão da pressão a nível do mar, e consequentemente o volume do pulmão dele vai reduzir ainda mais. Se ele descer mais 10 metros e for até uma profundidade de 40 metros, ele vai estar sujeito agora a uma pressão de 5 atmosferas. Ou seja, uma do nível do mar e mais uma para cada 10 metros que ele desceu. Ele desceu 40 metros, então agora ele está sujeito a uma pressão de 5 atmosferas. E isso vai fazer com que o volume do pulmão dele reduza ainda mais. Então, um mergulhador precisa tomar bastante cuidado conforme ele vai descendo, justamente porque a pressão da água vai aumentando cada vez mais, e aí isso pode causar sérios problemas. E se ele subir de uma vez ou ele descer de uma vez, essa variação da pressão pode causar problemas bastante graves.